Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o furto de fios de cobre em Belo Horizonte. A ação tem causado desconforto e prejuízos aos moradores da capital mineira. Entenda o que é e como pode ser feita a portabilidade de financiamento imobiliário. Conheça os direitos do idoso quando o assunto é o reajuste de planos e seguros de saúde. Nossa equipe mostra o trabalho do setor que é responsável pela compra de bens e pela contratação de serviços para as unidades do Tribunal de Justiça Mineiro em todo o estado. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas e esclarecimentos de termos jurídicos, para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Em Belo Horizonte, um crime tem preocupado os responsáveis pela segurança pública e tem causado muitos prejuízos à sociedade. É o furto de fios de cobre usados no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telefonia. Na capital mineira são registradas, em média, 9 ocorrências por semana. Entenda o que pode ser feito para evitar esse tipo de crime. Neste centro de saúde, na região da Pampulha, cerca de 980 doses de 15 tipos de vacinas diferentes foram parar no lixo. Isso depois que parte da fiação da energia elétrica foi furtada, comprometendo a refrigeração das vacinas. O caso revoltou e muito os moradores que dependem do centro de saúde. E eu acho uma vergonha, porque eles não colocam policiamento vigilante nessas unidades. Acho isso absurdo, mas como é que faz? Não fiscaliza, não vigia, nem nada. De acordo com a Polícia Civil, aqui em Belo Horizonte ocorrem por semana pelo menos 9 furtos a fios de cobre. De janeiro a agosto deste ano, foram cerca de 300 crimes desse tipo. Um prejuízo que ultrapassa R$100 mil aos cofres públicos, como por exemplo o que aconteceu aqui no Centro de Saúde Dom Orione. Trata-se de uma ação criminosa. Então é preciso que a gente desmistifique, pelo menos no imaginário das pessoas, que por trás disso tem pessoas que são empobrecidas, que estão morando nas ruas e que usam esse artifício de roubar cabos para sobreviver. Não é verdade, em ponto algum. Por trás disso tem toda uma organização criminosa, inclusive com laços internacionais. No caso de Belo Horizonte e de outras cidades, aí eu posso falar um pouco da região metropolitana, porque a gente tem respondido a esse fenômeno de forma colegiada, né? Os municípios se organizam, se juntam para dar uma resposta, inclusive com a repressão qualificada, é de que nesse momento a gente tem identificado quem são essas pessoas que compram o produto roubado. O secretário pede ajuda da população para denunciar essa prática criminosa. E a gente precisa da população nos orientar e nos avisar quando vir. Uma pessoa com um carrinho, é sempre assim, um carrinho com uma cara de que não está fazendo nada, parado, normalmente na madrugada, ali na espreita para roubar os cabos. Segundo este delegado, a Polícia Civil tem trabalhado no combate a este tipo de crime desde os autores do furto até os receptadores. Tem batido de forma muito relevante nessa criminalidade, tanto nos autores, que são os executores imediatos da subtração do furto, né, os autores do furto, como também, especialmente, nos receptadores, nos donos de depósitos clandestinos, né, de estabelecimentos de revenda, compra e revenda clandestina, que realmente fomentam toda essa cadeia criminosa. Esta juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte fala da legislação aplicada para quem furta os fios de cobre. O furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. E o furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos. Então, dependendo de como esse furto é praticado, a pena vai ser menor ou maior. Para o crime de receptação, a pena pode ser de 3 a 8 anos de prisão. A pessoa que compra objetos furtados, ele está cometendo o crime de receptação. Se é um comerciante, essa receptação será qualificada, certo? Porque o comerciante ele tem obrigação de saber que um indivíduo que chega ao seu comércio e oferece um produto dessa natureza por um preço irrisório, ele tem a obrigação de saber que esse produto não tem uma origem ilícita. O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, nosso dicionário esclarece o que é admissibilidade. Veja só.
Um fato que pode ser concretizado no ser. Não sei explicar. Alguma coisa admissível. Uma coisa admissível que pode? Admissibilidade é a análise que verifica se o pedido atende aos pressupostos exigidos para que o processo seja recebido pelo Poder Judiciário e tenha seguimento. No juízo de admissibilidade de um recurso extraordinário, por exemplo, o julgador avalia se a decisão questionada fere a Constituição Federal. Voltamos daqui a pouco para falar sobre portabilidade no financiamento habitacional e responder mais uma dúvida dos nossos telespectadores. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem tem financiamento de imóvel em um banco pode levar a dívida para outra instituição financeira. Saiba como funciona essa transferência de saldo devedor na reportagem de Silvana Monteiro. Até há pouco menos de uma década, financiar um imóvel em um banco era como se casar sem ter direito a divórcio. A lei da portabilidade veio flexibilizar essa relação. O primeiro passo aí é obter aí o saldo devedor. Então ele pede o saldo devedor, o saldo é de, por exemplo, R$200 mil. Quando ele consulta no mercado para buscar a nova opção, ele tem que apresentar essa condição nova para o banco que detém hoje o financiamento. Esse banco tem um prazo de 5 dias para apresentar uma proposta e aí o consumidor pode receber uma proposta equivalente ou até melhor e optar por permanecer naquele banco. Apesar de não ser uma lei nova, a procura pela transferência da dívida de um banco para outro ainda é tímida. Um estudo do Banco Central aponta que o crédito imobiliário representa apenas 0,1% dos pedidos de portabilidade no sistema bancário e 2,1% do valor total portado. Plínio tem um imóvel financiado por um banco público. Há tempos ele está insatisfeito com o serviço prestado. Tentou mudar uma vez e nada. Agora está em busca de outro banco. Uma análise técnica feita por eles chegou à conclusão que não valeria a pena. Que a minha parcela ia aumentar e minha dívida ia aumentar. Então não tinha sentido nenhum fazer a troca. Até que agora meu gerente veio com essa nova questão. Um outro gerente de um outro banco. Ele veio com essa nova informação de que as taxas caíram mais ainda e que agora valeria a pena fazer a portabilidade. É um serviço que contempla apenas os contratos de alienação fiduciária de imóveis prontos. É dever do banco que iniciou o contrato liberar o cliente, mas a instituição procurada para receber o saldo devedor não tem a obrigação de aceitar a proposta. Se for aceita a transferência, o consumidor pode fazer a portabilidade quantas vezes achar interessante. Mas o especialista lembra que o serviço é mais indicado a um perfil de cliente. No início do financiamento, com a dívida mais alta e, obviamente, uma taxa de juros mais alta, é mais conveniente. O consumidor pode ter de arcar com taxas cartoriais para a emissão de novos contratos e certidões. Mas o banco que aceitar a dívida não pode cobrar pela mudança e nem incluir novos produtos e serviços no pacote. Mas eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com muito critério com o nosso dinheiro, porque é difícil, né? A gente trabalha muito para conseguir e tem que trabalhar bem isso daí, com certeza. Afinal, o objetivo é aliviar o bolso. Quem fez um financiamento 10 anos atrás fez com taxas muito superiores. Hoje a Selic não para de cair, está em torno de 6,5%. É uma taxa muito baixa se comparada com alguns anos atrás na economia do país. Então é uma possibilidade aí, até o fim do financiamento, que o consumidor tem de estar sempre baixando esse custo. Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos nossos telespectadores no quadro Seu Direito. A pergunta de hoje é do Marcos dos Anjos Souza, de Belo Horizonte, e nos foi enviada por e-mail. Ele questiona: fiz uma compra pela internet, mas não recebi o produto que comprei. Reclamei diversas vezes, mas não consegui solucionar a questão. Estive no juizado especial para acionar judicialmente a empresa, mas o endereço que me forneceram no momento da compra, como sendo da sede da empresa, é falso.
Nesse caso, a responsabilidade é minha de informar o endereço correto? Se não conseguir esse endereço, não terei como recorrer à justiça? A juíza Beatriz Junqueira Guimarães esclarece. Confira. Olá, Marcos. Você pode recorrer à justiça mesmo sem o endereço naquele momento. Alguns juízes entendem por bem baixar o feito em diligência. O que é? Para que você procure mais. Vá em algum CDL, vai na Receita, vai em algum lugar e traga um endereço para ele. Outros juízes optam por acessar um sistema eletrônico que nós temos, chamado Infoseg, que é informações que são cadastradas na Receita Federal. Nem sempre esses endereços estão corretos, mas muitas vezes ele dá resultado. De qualquer maneira, caso o juiz entenda que você que tem um endereço, que você que tem que trazer o endereço e você não consiga, o feito poderá ser extinto e você não ficará sem justiça. Você entrará na justiça comum, o que as pessoas costumam dizer vou ao fórum, onde é possível novos tipos de citação, como a citação por edital. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. É considerado abusivo o reajuste dos seguros e planos de saúde para pessoas acima de 60 anos. Você sabe como proceder caso a sua operadora aumente as mensalidades? Entenda. Se você tem acima de 60 anos e tem também plano de saúde ou seguro saúde, já deve ter notado que existiu uma diferença no valor por conta da idade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Marcos Correia para dar mais esclarecimentos. Marcos, se por acaso esse tipo de alteração de valor por conta da idade acontecer, é considerado legal? Bom, tanto o Estatuto do Idoso, bem como a Resolução número 6 do Conselho de Saúde Suplementar e o próprio STJ, que em recurso repetitivo reconheceu ser vedado qualquer tipo de alteração no valor da mensalidade de plano ou seguro saúde daqueles usuários que tenham acima de 60 anos, bem como possuam um vínculo contratual com a operadora de saúde por mais de 10 anos. Ou seja, se o segurador atingir mais de 60 anos e tiver um vínculo de mais de 10 anos com a operadora de saúde, tiver algum reajuste avultoso na mensalidade mensal, ele poderá sim discutir isso, pois trata-se de conduta ilegal. É considerado abusivo. O que ele deve fazer? O idoso, quais os procedimentos aí para esse tipo de cliente? Bom, provavelmente ele não vai conseguir resolver isso de forma administrativa. Então ele tem que procurar o judiciário, vai mover uma ação judicial e aí ele vai requerer que seja suspensa essa cobrança abusiva para que a mensalidade volte ao estado quo, ao valor de origem. E caso ele tenha efetuado o pagamento de alguma mensalidade com a incidência dessa alteração em razão da faixa etária, ele poderá requerer a devolução dos valores. Esse usuário pode, então, questionar judicialmente a validade desses reajustes? Pode sim. Geralmente, os contratos estabelecem que a partir de 60 anos vai incidir um reajuste de tantos por cento em razão da faixa etária, com 70 anos vai incidir outro reajuste, e assim só vai aumentando os valores. Ele pode sim discutir e ele vai ter o resguardo da justiça. Existe alguma orientação para que ele cancele o plano de saúde ou seguro-saúde, mesmo com esse tipo de problema? Não se faz necessário. Alguns casos, a seguradora ou até a operadora do plano de saúde ameaçam fazer o cancelamento do plano caso não haja pagamento da mensalidade. Contudo, ele pode ajuizar uma ação, fazer um pedido liminar para que aquela cobrança seja suspensa de forma imediata e que o plano ou o seguro não seja cancelado. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o trabalho da DIRCEP, a Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio, o setor do Tribunal Mineiro responsável pela compra de bens e pela contratação de serviços para as unidades judiciárias em todo o estado. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro.
A construtora Azevedo e Carvalho Engenharia vai indenizar uma família em R$20 mil por danos morais. A empresa foi contratada para executar os projetos e construir uma casa em Itajubá, mas o imóvel apresentou vícios de construção depois de concluída a obra. A construtora também terá de restituir o que foi gasto pela família em reparos no imóvel. Os contratantes alegaram que os problemas poderiam ter provocado um desabamento. A empresa se defendeu, dizendo que sabia que o solo do terreno era frágil e que tomou providências quando surgiram as primeiras trincas. A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão de primeira instância. Ficou comprovado no processo que o imóvel apresentava defeitos estruturais que não foram reparados pela construtora. Uma fisioterapeuta de Três Corações vai receber R$10 mil por danos morais por ter comprado um equipamento para depilação a laser com defeito. A indenização será paga pela assistência técnica eletrônica Guarujá, que não conseguiu resolver o problema no aparelho. Em primeira instância, a fabricante HS Med foi a única responsabilizada. A empresa fechou um acordo de R$23 mil com a cliente. A autora recorreu ao Tribunal de Justiça, solicitando que a assistência técnica também pagasse uma indenização. A 15ª Câmara Cível aceitou o pedido, ressaltando que a Eletrônica Guarujá tinha a responsabilidade de consertar o aparelho e, por 3 vezes, deixou de atender a consumidora. Um morador do bairro Monte Carmelo, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, vai cumprir 2 anos e 3 meses de reclusão em regime aberto e pagar 11 dias de multa. Ele fraudou a escritura de um terreno que ocupava informalmente para receber indenização da prefeitura. Toda a área onde o imóvel estava localizado seria desapropriada para a construção do complexo viário da Avenida Várzea da Palma. Para a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a escritura, apesar de parecer autêntica, continha falhas que mostraram se tratar de um documento falsificado. O Judiciário Mineiro possui 296 comarcas instaladas. Para que o trabalho seja devidamente realizado em cada setor em todo o estado, são necessários equipamentos dos mais variados tipos. Clipes para papel, impressoras, geladeiras, até produtos químicos para a conservação de documentos arquivados em museu. Tudo isso precisa ser comprado. E os responsáveis por essas compras fazem muito mais do que garimpar os melhores preços. Olha só. Quando o relógio marca o início do expediente, as unidades da Justiça Mineira começam a compor uma melodia. Melodia executada por instrumentos de trabalho. Todos adquiridos pela DIRCEP, a Diretoria Executiva da Gestão de Bens e Serviços, que cuida das compras e licitações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, além dessa área de licitação e de contratos, nós temos a parte de suprimentos do Tribunal de Justiça, que é a questão do mobiliário, da compra do mobiliário e do material de consumo. O que é material de consumo? São os papéis, as canetas, os lápis. Na nossa gráfica lá a gente faz as capas de processuais que o tribunal utiliza, Os setores acessam um sistema eletrônico e podem solicitar os produtos ou serviços que precisam. O pedido chega até a equipe que, antes de dizer um sim, vai fazer um monte de perguntas sobre aquela solicitação. Como ocorreu na contratação de um serviço de desinfestação para o Museu da Memória do Judiciário. O Henrique é o gerente de compras. Ele nos contou que, no caso do museu, não bastaria cuidar apenas dos processos históricos. Por que você só vai desinfestar o processo? Por que você não vai desinfestar a estante? Porque o processo vai voltar para a estante. Se ela continuar infestada, a eficácia do seu serviço vai ser muito baixa. Nesse caso, como era uma contratação de serviço, que inicialmente seria apenas envolver os processos para fazer a desinfestação, houve uma ampliação do objeto para tratar todo o ambiente onde aqueles processos ficaram guardados, inclusive os bens permanentes, os móveis ali instalados. Esses detalhes são observados em respeito ao princípio da economicidade, descrito na Constituição Federal. Até exames de DNA em processos de reconhecimento de paternidade são contratados quando a parte tem o benefício da justiça gratuita. É feita uma licitação e o laboratório que oferecer o melhor preço ganha a disputa.
Por se tratar de dinheiro público, o investimento precisa ser vantajoso e oferecer uma boa relação custo-benefício. É lógico que a administração pública, o que ela busca? Pelo princípio da economicidade, o produto que seja o mais acessível, né? Mais econômico no mercado. Mas isso não quer dizer necessariamente que vai ser um produto pior. Então você tem que fazer uma compra boa, vantajosa, mas de um produto bom. Por isso, a equipe está sempre estudando e pesquisando sobre inovações disponíveis no mercado. Então, quando a gente pensa em comprar uma borracha, uma régua, uma caneta, a gente não vê muita variação de mercado, né? O que a gente compra hoje é parecido com o que compramos em demandas passadas. Agora, a informática, ela já não tem essa, vamos dizer, tranquilidade, porque um edital para aquisição de um computador, de um software de 2 anos atrás, ele não pode ser simplesmente repetido para fazer novas aquisições hoje, porque a evolução tecnológica é tão grande que a informática tem que estar sempre atualizando, né, suas especificações técnicas, suas soluções tecnológicas, e a DIRCEP também tem que acompanhar tudo isso nas análises jurídicas que são feitas desses termos. Nem todos os pedidos são atendidos. A análise de cada um deles é feita por uma equipe em outro prédio, na região oeste de Belo Horizonte. Marcelo comanda a gerência de suprimentos do TJMG e explica como fica de olho no consumo de materiais. A gente não sai entregando assim, não. A gente analisa, senta, vê qual que foi o histórico dela nos últimos 6 meses. Se ela está pedindo muito acima, a gente fala, opa, por que vocês estão pedindo acima? O consumo médio seus é X. A tendência de papel, por exemplo, é diminuir com o processo eletrônico. Por que está tendo essa demanda maior? O que está acontecendo aí? Todos os materiais comprados pelo TJMG são estocados aqui, neste galpão. Depois da entrega, eles recebem um número de patrimônio para então serem remetidos aos setores que fizeram esses pedidos. E até no momento de entregar esses produtos, a economia é levada em consideração. E a gente tem um contrato com o Correio para fazer essas entregas com a gente. Aí eu chego a uma conclusão, foi, gente, se a gente entregar com carro próprio, vamos fazer umas rotas aqui, dentro de uns 150 quilômetros aqui em volta de BH, um bate e volta. Tipo assim, o carro sai daqui com o material, entrega e volta. Você sabe qual foi o lucro disso em cima do Correio? 80%. Os valores poupados permitiram pagar os 3 caminhões adquiridos para entregas. Esses veículos também entregam materiais reformados ou construídos no próprio tribunal. Foram montadas equipes de capotaria, serralheria e marcenaria dentro do TJMG. Com frequência, a equipe recebe algum pedido daqueles que ficam marcados na memória para sempre. A pessoa tinha um problema físico, né? Era uma pessoa, e ela precisava de uma estação de trabalho. Essa estação que a gente usa é muito alta, porque ela é uma pessoa pequena. E a gente fez isso, analisei e falei, é viável a gente fazer por aqui. Nós não vamos conseguir contratar isso fora, o custo vai ser inviável. E aqui dentro a gente pode ir discutindo, né? Entrar sempre em contato lá com a pessoa que vai receber o bem. E a partir daí a gente desenvolve o projeto e fizemos aqui com material nosso e material reaproveitado. Os equipamentos que não têm mais serventia para o tribunal são documentados e transferidos para outros órgãos e instituições. O que a gente faz? A gente recolhe os que não estão usando, né, e traz para cá, limpa, embala e manda para o estoque. Se não tem serventia para o tribunal, a gente passa para o Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Escola Estadual, o bolsão do Estado de material, tudo. De acordo com esta juíza, a atenção dos funcionários ao uso consciente dos recursos é perceptível e sinaliza um novo paradigma. A nossa atividade fim é a prestação jurisdicional. E essa prestação jurisdicional ela só é bem cumprida quando o administrativo também funciona bem. E hoje nós temos isso no tribunal, né? A necessidade do tribunal de cada vez mais implementar projetos que se conscientizem o servidor e o usuário de que o melhor a fazer é gerar menos gastos com economia melhor e uma prestação de serviço maior. Sintonia que mantém o trabalho da Justiça Mineira no compasso. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão.
ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.